A repressão, ação que surge do silêncio, viaja ao interior de si mesmo, falsas caminhadas e a imagem do desconhecido. Perguntamos-nos como nos desfazer de toda a coleção de feras que temos em nosso interior. Estamos discutindo tudo isso porque vemos, ou menos eu o vejo, que um tem que penetrar no desconhecido. Depois de tudo, qualquer bom matemático ou físico tem que investigar o desconhecido. E possivelmente também o artista, se não se deixou arrastar muito por suas próprias emoções e imaginação. E nós, gente corrente com problemas cotidianos, também temos que viver com um sentido profundo de compreensão. Também nos temos que penetrar no desconhecido. Uma mente que está sempre perseguindo quão animais ela mesma inventou, os dragões, as serpentes, os macacos. Com todos os seus problemas e contradições, assim somos. Não tem possibilidade de penetrar no desconhecido. Como somos pessoas correntes, que não fomos dotadas de intelectos brilhantes ou grandes visões, mas sim só vivemos as monótonas, feias e pequenas vidas de todos os dias, estamos interessados em como trocar tudo isso imediatamente. Isso é o que estamos considerando. Trocamos com novos inventos, novas pressões, novas teorias, novas situações políticas. Tudo isso produz certa qualidade de mudança. Mas nós falamos de uma revolução radical, básica em nosso ser, e de se essa revolução for efetuar-se em forma gradual ou instantaneamente. Ontem examinamos tudo o que está envolvido em levá-la a cabo gradualmente, todo o sentido de distância e o tempo e esforço requeridos para salvar essa distância. Dissemos que o homem tratou de que fazer isso durante milênios, mas que de algum jeito não pôde mudar radicalmente, com exceção, possivelmente, de um ou dois. De modo que é necessário ver se cada um de nós, e portanto o mundo, já que nós somos o mundo e o mundo somos nós, e não dois estados separados, pode eliminar instantaneamente todo o afã, a ira, o ódio e a inimizade que criamos, e a amargura que suportamos. Aparentemente, a amargura é uma das coisas mais comuns que temos. Podemos erradicar toda essa amargura instantaneamente, conhecendo suas causas, vendo toda a sua estrutura? Dissemos que isso é possível unicamente quando há observação, quando a mente pode observar com grande intensidade. Então, essa mesma observação é a ação que põe fim à amargura. Também consideramos o assunto de que é ação, se é que existe alguma ação livre, espontânea e que não dependa da vontade, ou se apoia a ação na memória, em nossos ideais, em nossas contradições, nossas feridas e nossa amargura. Está a ação aproximando-se sempre a um ideal, a um princípio e a um padrão? E dissemos que tal ação não é ação absolutamente, porque engendra contradição entre o que deveria ser e o que é. Quando temos um ideal, está a distância a salvar entre o que alguém é e o que deveria ser. Esse deveria ser pode requerer anos ou, como muitos acreditam, encarnar uma e outra vez durante muitas vidas até alcançar essa utopia perfeita. Também dissemos que existe a encarnação do ontem no hoje. Não importa que esse ontem abranja muitos milênios ou só 24 horas. Ele continua operando quando a ação está apoiada nessa divisão entre o passado, o presente e o futuro, que é o que deveria ser. Tudo isto dissemos. Cria contradição, conflito e miséria. Não é ação. O perceber é ação. A percepção em si é ação, a qual tem lugar quando nos enfrentamos com um perigo. Então, a ação foto-instantânea.
Acredito que ontem chegamos até esse ponto. Também estão os momentos em que há uma grande crise, uma provocação ou um grande sofrimento. Então a mente está extraordinariamente quieta por um instante, porque recebeu uma sacudida. Não sei se o observaram. Quando você olha a montanha no entardecer ou cedo pela manhã, com essa luz extraordinária sobre ela, as sombras, a imensidão, a majestuosidade, o sentimento de solidão profunda, quando vemos tudo isso, a mente não pode absorvê-lo totalmente. No momento está em completo silêncio, mas logo se sobrepõe a essa sacudida e responde conforme o seu condicionamento, a seus próprios problemas pessoais e etc. De maneira que há um instante em que a mente está por completo silenciosa, mas não pode sustentar esse sentimento de absoluta quietude. Essa quietude pode ser produzida por uma emoção intensa. A maioria de nós conhece essa sensação de absoluta quietude quando há uma grande sacudida. Esta pode produzir-se no externo por algum incidente, ou pode ser criada artificialmente no interno, mediante uma série de perguntas impossíveis, como as que formularam em alguma escola zen, ou por algum estado imaginário, alguma fórmula que força a mente a silenciar-se, o quão, evidentemente, é infantil e imaturo. Para uma mente que é capaz de perceber no sentido de que estivemos falando, essa percepção é ação. Para perceber, a mente tem que estar por completo silenciosa. De outro modo, ela não pode ver. Se quer escutar o que você está dizendo, tem que escutar silenciosamente. Qualquer pensamento errante, qualquer interpretação do que você está dizendo, qualquer sentido de resistência, impede o verdadeiro escutar. Portanto, a mente que quer escutar, observar, ver ou estar atenta, tem que achar-se, por necessidade, extraordinariamente quieta. Não é possível que essa quietude se produza com motivo de uma comoção interna ou por encontrá-la mente absorta em uma ideia particular. Quando um menino está absorto em um brinquedo, está muito quieto, jogando. Mas é o brinquedo o que absorveu a mente do menino e tem efeito que permaneça quieto. Quando se toma uma droga ou se faz algo artificial, existe esse sentimento de ter sido absorvido por algo maior. Uma pintura, uma imagem, uma utopia. A mente pode chegar a estar silenciosa só mediante a compreensão de todas as contradições, perversões, condicionamentos, temores e distorções. Perguntamos-nos se esses temores, desditas confusões, podem ser erradicados todos instantaneamente, de maneira que a mente esteja serena para observar, para penetrar em si mesma. Pode fazê-lo realmente? Pode você olhar a si mesmo em completa quietude? Quando a mente se acha ativa, então está deformando tudo o que vê, traduzindo, interpretando, dizendo isso eu gosto ou isso eu não gosto, e torna-se tremendamente excitada, emocional, e não é possível que uma mente assim possa ver. Obrigada por ter assistido a este vídeo e não se esqueça de se inscrever no canal e recomendá-lo, além de deixar seu comentário sobre o assunto para que possamos realizar um ótimo diálogo que nos ajude a compreender melhor o assunto. Tenha um ótimo dia e até o próximo vídeo. Podem os seres humanos correntes como nós fazer isso? Posso olhar a mim mesmo, não importa o que eu seja, conhecendo o perigo de palavras como temor ou amargura, e que a mesma palavra impede o ver realmente o que é?
Posso observar, me dando conta das armadilhas da linguagem, não permitindo tampouco que intervenha sentido algum de tempo, nenhum sentido de obter algo, de destacar-se de algo, a não ser só observar silenciosamente, intensamente. Nesse estado de intensa atenção, são vistos os atalhos ocultos, os recônditos lugares jamais descobertos da mente. Nisso, não há análise de nenhuma classe, unicamente percepção. A análise implica tempo e também o analisador e o analisado. É o analisador diferente da coisa analisada? Se não o for, a análise carece de sentido. Temos que dar-se conta de tudo, descartar tudo. Tempo, análise, resistência, o tratar de chegar ao outro lado, o vencer e etc. Porque essa porta não há fim para o sofrimento. Depois de escutar tudo isso, pode fazê-lo realmente? Essa é uma pergunta importante. Não há um como. Não há ninguém que diga a você o que fazer e lhe dê a energia necessária. Para observar requer grande energia. Uma mente silenciosa é energia total sem desperdício algum. De outro modo, não está silenciosa. E pode observar-se com essa energia total, de maneira tão completa que o ver seja o atuar, e, portanto, o fim do problema? É essa uma pergunta impossível? Se for uma pergunta impossível, então por que estão vocês sentados aqui? Simplesmente para ouvir a voz de um homem que fala? Para escutar o rio que flui? Para desfrutar de umas agradáveis férias entre essas colinas e montanhas e pradarias? Por que não podem fazê-lo? É tão difícil? É questão de ter um cérebro muito hábil? Ou é que vocês alguma vez se observaram realmente em suas vidas e por isso acham isso tão impossível? Temos que fazer algo quando a casa está se queimando. Você diz, é impossível, não acredito, não posso fazer nada a respeito. E se sinta a observar como arde. Você faz algo em relação com o fato real, não um pouco relacionado com o que você pensa que deveria ser. O fato real é a casa que se está queimando. Pode ser que você seja incapaz de apagar o fogo completamente antes que chegue a bomba de incêndios. Mas enquanto isso, não existe tal enquanto isso. Você atua em relação com o incêndio. De maneira que, quando você diz que é uma pergunta impossível, tão difícil, tão impossível como pôr um pato dentro de uma garrafa pequena, isso demonstra que não se dá conta de que a casa está ardendo. Por que não se dá conta de que a casa está ardendo? A casa significa o mundo. O mundo que é você, com seu descontentamento, com todas as coisas que estão ocorrendo dentro de você e no mundo exterior. Se a gente não for consciente disso, por que não é? É porque a gente carece de talento? Porque não tem lido inumeráveis livros? Ou porque a gente não é sensível para perceber o que acontece dentro de nós mesmos e não se damos conta do que realmente está passando? Se você disser, sinto muito, não estou, então por que não está? Você se dá conta quando tem fome, quando alguém o insulta? Está muito alerta se alguém o adular ou quando deseja satisfazer seus desejos sexuais. Então, está muito alerta. Mas aqui você diz, não estou. Portanto, o que você tem que fazer? Confiar no estímulo e incentivo de alguém? Você diz que tem que haver uma mutação e que se pode chegar a isso mediante a observação de nossos próprios pensamentos e desejos, e que isso tem que ocorrer instantaneamente. Fiz isso uma vez sem que tenha ocorrido mudança alguma. Se fizermos o que você sugere,
resultará em um estado permanente ou terá que fazer-se regularmente todos os dias? Pode a percepção, que é a ação, ocorrer uma só vez e para sempre ou tem que efetuar-se todos os dias? O que acreditam vocês? Acredito que pode ocorrer depois de escutar música. Portanto, a música se torna necessária como uma droga. Só que a música é muito mais respeitável que uma droga. A questão é essa. Você tem que observar todos os dias, cada momento, ou pode observar um dia tão completamente que a coisa termine de uma vez? Posso dormir o resto do tempo, uma vez que vi a coisa completamente? Compreende essa pergunta? Temo-me que terá que observar todos os dias e não dormir. Temos que estar atentos, não só aos insultos, à adulação, à ira, ao desespero, mas também à totalidade das coisas que estão ocorrendo todo o tempo ao nosso redor e dentro de nós. A gente não pode dizer, agora estou completamente iluminado, nada poderá me tocar. No momento ou minuto, ou no tempo que toma obter essa percepção e compreender o que ocorreu, não está você reprimindo uma reação violenta que teve quando recebeu um insulto? Não é essa percepção simplesmente a repressão da reação que teria lugar? Em vez de reagir, a gente percebe, e a percepção pode ser simplesmente a repressão da reação. Já investigamos isso bastante a fundo, não é assim? Tem uma reação de desgosto, você não me agrada e observa essa reação. Se a observar com muita atenção, ela se abre, revela meu condicionamento, a cultura em que fui criado. Se estiver ainda observando e não dormir, se a mente está observando o que foi descoberto, muitas coisas são reveladas. Não há problema de repressão absolutamente, porque estou interessado em ver o que está acontecendo, não em ir além de todas as reações. Estou interessado em descobrir se a mente pode olhar, perceber a verdadeira estrutura do eu, do ego, de mim mesmo. E como pode, nisso, existir alguma forma de repressão? Às vezes sinto um estado de quietude. Pode surgir alguma ação dessa quietude? Pergunta você, como pode esta quietude manter-se, sustentar-se e seguir funcionando? É isso? Posso continuar com o meu trabalho cotidiano? Pode surgir do silêncio as atividades cotidianas? Todos vocês esperam que eu lhes dê uma resposta. Tenho horror de me converter em oráculo, e o fato de que esteja sentado em um soalho não me confere autoridade nenhuma. A pergunta é, pode a mente que está muito quieta atuar na vida diária? Se você separar a vida diária da quietude, de utopia, do ideal, que é silêncio, então os dois nunca se encontrassem. Posso manter ambos divididos. Posso dizer, esse é o mundo, minha vida cotidiana, e este é o silêncio que experimentei, que senti dentro de mim. Posso transladar esse silêncio à minha vida diária? Não é possível fazê-lo. Mas se ambos não estão separados, a mão direita é a mão esquerda, e há harmonia entre ambos, entre o silêncio e a vida diária. Quando há unidade, então a gente nunca perguntará, posso atuar do silêncio? Obrigada por ter assistido a este vídeo e não se esqueça de se inscrever no canal e recomendá-lo, além de deixar seu comentário sobre o assunto para que possamos realizar um ótimo diálogo que nos ajude a compreender melhor o assunto. Tenha um ótimo dia e até o próximo vídeo. Você fala de uma intensa percepção, de um olhar intenso, de um ver intenso.
Não poderia dizer que o grau de intensidade que alguém tenha é o que primordialmente faz tudo isso possível? Nós somos vitalmente intensos e tem essa intensidade profunda básica. É isso? A forma em que alguém chega a isso com paixão não motivada, não por isso, é o que parece ser um requisito primitivo. Requisito que já temos, sim? Sim ou não? Senhor, por que damos por sabidas tantas coisas? Não é possível fazer uma viagem e explorar sem saber nada? Uma viagem dentro de nós mesmos, sem saber o que é bom ou mal, o que é correto ou incorreto, o que deveria ser e o que tem que ser, a não ser simplesmente fazer a viagem sem carga alguma? Essa é uma das coisas mais difíceis. O viajar internamente sem sentimento algum de peso. Enquanto você viaja, descobre, não parte dizendo no começo, isso não deveria ser assim, ou isso deveria ser. Aparentemente, essa é uma das coisas mais difíceis de fazer. Não sei porquê. Olhem, senhores, não há ninguém para ajudá-los, incluindo ao que os fala. Não há ninguém em quem ter fé, e espero que não tenham fé em ninguém. Não há autoridade que possa lhes dizer o que é ou o que deveria ser, lhes dizer que caminhem em uma direção e não na outra, que se cuidem dos perigos, todos assinalados já para vocês. Estamos caminhando sozinhos. Você pode fazer isso? Você diz, não posso fazê-lo porque tenho medo. Tome então o medo e investigue-o até compreendê-lo totalmente. Esqueça da viagem, esqueça-se da autoridade, examine toda essa costura chamada medo. Medo porque não há ninguém em quem podemos apoiar-se, ninguém que lhe diga o que fazer, medo porque poderia cometer um engano. Cometa o engano e, ao observá-lo, saltará instantaneamente fora dele. Descubra conforme caminha. Nisso há mais criatividade que no ato de pintar, de escrever um livro, de subir ao cenário e fazer de si mesmo um macaco. A maior, se posso usar a palavra excitação, o maior sentido de exaltação? Ah, Senhor, não sugira a palavra. Se levarmos a cabo nossa vida diária sem introduzir ao observador, então nada perturba o silêncio. Esse é todo o problema. Mas o observador está sempre jogando mutretas, está sempre projetando uma sombra e, desse modo, criando mais problemas. Nos perguntamos se você e eu podemos fazer uma viagem internamente, sem saber nada, e descobrindo, conforme caminhamos, nossos apetites sexuais, nossos desejos e intenções. Essa é uma aventura tremenda, maior que a de ir à Lua. Esse é o problema. Eles sabiam onde foram, conheciam a direção a seguir quando decidiram ir à Lua. Internamente, não existe direção alguma. O cavalheiro diz que ir à Lua é algo objetivo, que sabemos aonde ir. Aqui, ao fazer uma viagem internamente, não sabemos aonde vamos. Portanto, há insegurança e temor. Se você souber aonde vai, nunca penetrará no desconhecido. Portanto, nunca será a pessoa verdadeira que descobre o que é eterno. Pode haver percepção imediata, total, sem a ajuda de um professor? Disso é do que estamos falando. Não terminamos a outra pergunta. Isso é um problema porque sabemos aonde vamos. Queremos continuar obstinados ao prazer. Não desejamos realmente o desconhecido. Sim, queremos continuar agarrados às abas do prazer. Desejamos nos aferrar às coisas que conhecemos e, com tudo isso, desejamos realizar uma viagem. Escalou alguma vez uma montanha?
Quanto mais carregado vai, mais difícil é. Até para subir a essas pequenas colinas, é bastante difícil fazê-lo se você levar uma carga. E para escalar uma montanha, terá que estar mais livre. Não sei realmente qual é a dificuldade. Queremos levar conosco tudo o que conhecemos. Os insultos, as resistências, a estupidez, os deleites, os regozijos, tudo o que experimentamos. Quando você diz, vou fazer uma viagem levando tudo isso, está fazendo uma viagem a alguma outra parte, não ao interior daquilo que leva consigo. Portanto, sua viagem é imaginária, é irreal. Mas faça uma viagem ao interior das coisas que leva, conhecido não ao interior do desconhecido, ao interior do que já conhece, seus prazeres, deleite, desesperanças, sofrimentos. Faça uma viagem ao interior disso, porque isso é tudo o que tem. Você diz, desejo fazer uma viagem ao interior do desconhecido, levando tudo isso e acrescentar a isso desconhecido. Acrescentar outros deleites, outros prazeres. Ou pode que a viagem seja tão perigosa que você diga, não quero fazê-lo. Obrigada por ter assistido a este vídeo e não se esqueça de se inscrever no canal e recomendá-lo, além de deixar seu comentário sobre o assunto para que possamos realizar um ótimo diálogo que nos ajude a compreender melhor o assunto. Tenha um ótimo dia e até o próximo vídeo.